Olá! Sejam muito bem-vindos! Boa tarde para quem está vendo ao vivo. Voltamos, família! Você sabe que eu ia falar sobre uma coisa hoje, mas na realidade eu vou fazer uma outra coisa, eu vou falar sobre uma outra coisa, porque a gente terminou na sexta-feira, né? Mais uma edição da imersão online para os adolescentes, e isso estava muito forte ali na imersão. Apareceu com os pais também, tem muito pai questionando, muita mãe questionando, e também por conta da live que a gente fez na semana passada. Quem tava aqui na live da semana passada sobre sexualidade? Foi eu. Eu tô terminando agorinha, neste exato minuto, esse material do PDF de vocês. Eu sou bem exigente nesse sentido, então eu quis colocar um material que veio muito na minha cabeça depois de conversar com esses adolescentes nessa imersão. A gente não fala sobre sexualidade, mas eles chamam muito a gente no privado para falar sobre isso. E eu quero trazer isso para vocês, tá bom? Que é o quê? Sempre quando a gente fala sobre sexualidade, é muito tabu, né, nas famílias, essa questão de falar assim, de achar que falar de sexualidade hoje é falar sobre gênero, de quem eu gosto ou de quem eu não gosto, prevenção de gravidez e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, quando a gente fala sobre educação sexual, automaticamente é isso que vem na cabeça dos pais. Então preciso falar dessas três coisas, quando na realidade não é isso também, mas educação sexual no século XXI. Então, falar com um adolescente sobre sexualidade no século XXI tá muito além dessas questões de prevenção de gravidez, prevenção de doenças, enfim, entende? Por quê? Vou contar uma coisa pra vocês que eu tô colocando aqui nesse material, inclusive, tá? O que acontece? Esse adolescente que tá com acesso basicamente ilimitado à tecnologia, à rede social, à internet, enfim, não só ele, como todos os outros amigos dele, ele tem acesso a conteúdos e a informações de uma forma muito precoce, né? Então, não só ele tem acesso de uma forma muito precoce, como também ele começa a entender por repetição que determinados comportamentos são padrões de comportamento, de tanto que eu vejo aquilo acontecendo, de tanto que eu vejo aquilo acontecendo, de tanto que eu vejo aquilo acontecendo. E aí o que acontece? Ontem à noite, inclusive, eu tava no Instagram, enfim, procurando coisas, vendo materiais e tudo mais. Eu gosto muito de usar o Instagram para perceber o que tá acontecendo, que tipo de movimento tá acontecendo no mundo. E aí apareceram pra mim várias, mas não foi uma, não foi duas, foram várias adolescentes usando um perfil, fazendo perfis para elas ganharem dinheiro usando fotos sensuais delas. Aí você fala, mas Amanda, isso é proibido. Pois é, às vezes você nem sabe o que seu filho, o que a sua filha tá fazendo lá. E não é só menina, tá? É menino também. Então o que acontece? Eles começam a ter um padrão, a ter como padrão de comportamento uma erotização do tipo, eu entro no TikTok e tá todo mundo dançando, eu entro no Instagram, tá todo mundo dançando, tá todo mundo com shortinho curtinho, com um topzinho, isso é normal. Só que a gente tá falando de uma hiperexposição a um conteúdo que é extremamente sensual para um adolescente que às vezes nem tem idade para ver aquilo. E aí ele começa a achar que aquilo que aquelas pessoas estão fazendo ali são comportamentos normais, é natural fazer isso. E aí eles vão entrando e caindo numa certa cilada sem perceber. Ou seja, na hora que eles mandam ali fotos pros amigos e tudo mais, vem alguém e pede uma foto dela um pouco mais sensual e ela manda, não precisa nem tá sem roupa, tá? Tô falando uma foto mais sensual. Ou o seu filho manda, ou a sua filha manda, o que acontece? Essa pessoa que recebe tem um poder absurdo de chantagem em cima desse adolescente, porque daí ela fala assim, qualquer coisa, eu fico na mão total dessa outra pessoa. Qualquer coisa que eu fizer, ou que eu não fizer que essa pessoa queira,
ela vai chegar e vai falar, ó, tem uma foto sua, hein? Vou mostrar pros seus pais. Vou falar pra escola inteira que você me mandou essa foto. E vou colocar isso daqui no grupo de toda a escola. Então, quando a gente fala de sexualidade no século XXI, de abordar isso dentro de casa, os filhos de vocês precisam saber ao que eles estão expostos, quais tipos de riscos eles correm, porque não é mais só risco de pegar doença, é risco de eu me expor de uma forma inocente, tá? Porque, lembra, o adolescente, ele não tem ainda esse raciocínio crítico totalmente formado para falar, não, isso pode dar muita besteira no futuro, porque se um dia usarem isso contra mim, ele não pensa nisso, ele é extremamente impulsivo. Então ele vai fazer porque tá todo mundo fazendo. Ah, fulano enviou pra ele, ciclano fez não sei o que, ciclano fez não sei o que lá, aí ele vai e pum, cai nessa. E ele não percebe. Então, é muito importante. Eu vou até pegar aqui as coisas que eu tô escrevendo no PDF. Aliás, quem quiser, gente, tô terminando agora esse PDF, tá? Minha equipe já vai enviar pra vocês. Eu não queria mandar pra vocês esse PDF sem essas coisas que eu tô falando, porque elas surgiram muito forte agora no finalzinho dessa semana. Quem quer receber, manda no direct pra gente PDF, é gratuito, é um material sobre orientação sexual que eu vou disponibilizar pra vocês porque é muito importante que vocês entendam isso, tá? Então, o que acontece? O adolescente, quando ele entra numa rede social e ele começa a pesquisar algumas coisas, acontece um negócio que se chama viés de confirmação. Então, o que acontece? O Instagram, o TikTok, o Google, tudo, os algoritmos entendem que, se a Amanda pesquisa muito sobre isso, ela quer saber mais disso. Então acontece um filtro bolha, basicamente, que é o viés da confirmação. Só aparece aquilo pra mim, só aparece aquilo. Sabe quando você começa a procurar, sei lá, você vai fazer obra e começa a procurar material de construção? Só aparece coisa relacionada a material de construção na sua timeline. Fato, é isso que acontece. Então imagina um adolescente que ele tá buscando sobre coisas relacionadas à sexualidade dele. A tirar dúvidas, porque sim, quando ele não consegue tirar essas dúvidas com os pais, ele vai tirar a dúvida com o Google. Do tipo, se eu tenho esse comportamento, eles começam a fazer quiz no Google. Se eu tenho isso, é porque eu gosto disso. Se isso, se aquilo. E eles vão ali tentando achar da forma deles a resposta deles. Aí isso traz um viés de confirmação. Então pode ser que, por exemplo, se um dia eu pesquisei ali pra saber se eu sou bi, se eu sou isso, se eu sou aquilo, só vai cair conteúdo disso. Se eu procurei o que é alguma coisa sobre sexualidade, não sei o que e tal, que foi o que aconteceu comigo, eu tava procurando coisas nesse sentido no Instagram. O Instagram começou a me sugerir perfis de meninas pra eu seguir que estavam extremamente erotizadas, que criaram contas num aplicativo fora do Instagram, que eu já falei pra vocês sobre isso, E o anúncio, gente, é desesperador. E o anúncio era assim, ganhe R$2.000 só enviando fotos sensuais, não é sem roupa, é foto sensual. Então as pessoas pagam ali, tem combos, packs que eles chamam de fotos, e você vai ganhando dinheiro assim. E é isso que tá acontecendo, e tem muito adolescente dentro disso e vocês não sabem, tá? Uma outra coisa que acontece também é o efeito manada, que eu já falei pra vocês na outra live. Um adolescente faz... Vamos supor que eu cheguei numa festa e eu tô vendo... Cara, quem não assistiu, assista, tá? Eu sei que é um seriado adolescente, entre aspas, mas se você é pai, mãe ou responsável por um adolescente, você precisa saber o que ele tá assistindo. Tem uma série que se chama Elite, que ela já não é mais tão recente assim, mas ela existe ainda. Ela ainda é bem consumida. Tanto a Elite, tem uma outra que eu esqueci o nome agora, que eu vou falar pra vocês. Cara, o que eles ensinam ali, o que eles ensinam, tá? O que eu quero dizer quando eu falo o que eles ensinam? Quando eu mostro determinados padrões de comportamento que o adolescente começa a entender ou querer entender que aquilo é real, que aquilo é igual à diversão. Onde, por exemplo, quando ele chega numa festa, tá todo mundo pegando todo mundo. É menino com menina, é menina com menina, é todo mundo junto. É literalmente todo mundo junto. A quantidade de adolescente... Aí eu vou te falar o perigo disso, tá? A quantidade de adolescente que tá indo, parar no hospital. Olha que louco isso. Porque tá se relacionando com as pessoas da forma que eles estão vendo em vídeos pornôs no YouTube. Sim, no YouTube. Crianças, tá? Tô falando 10, 11, 12, 15 anos. Aí adolescentes também, mas a partir dos 10 anos.
Eles começam a ter acesso a conteúdos pornôs na rede no Google, vai lá, busca, não precisa de nada, é só você googar que você cai ali. Beleza. Aí eles começam a ter aquilo como padrão de comportamento. Ok. Aquele tipo de performance, né? Aí eles vão em festas. Na hora que eles chegam nessas festas, eles querem reproduzir esses padrões de comportamento. As meninas estão chegando extremamente machucadas em hospitais. Os meninos estão chegando extremamente machucados em hospitais. Porque eles trazem isso como padrão. Meninas com total perda de libido por conta disso, porque elas acham que elas têm que performar exatamente igual ao vídeo. Os meninos com problema de ereção, porque eles acham que eles têm que ter o mesmo tamanho de membro, que eles têm que performar do mesmo jeito que aqueles caras. E aí isso vai trazendo uma distorção absurda de realidade para eles. Absurda. Vocês precisam falar sobre isso com os filhos de vocês. Entende como falar de sexualidade não é só falar de gravidez, prevenção de doença e prevenção de abuso? Não é isso. Tem todo um padrão de conduta e de comportamento que está se formando na sociedade que ele ainda não tem discernimento para entender se aquilo é certo ou se aquilo é errado, tá? Ele tem acesso a conteúdo inadequado o tempo inteiro. E você não sabe, são figurinhas de WhatsApp, são coisas que ele recebe, são coisas que ele manda, e ele precisa ter discernimento. Ele precisa saber que, por exemplo, quando ele entrar na escola e alguém, vamos supor que por algum motivo ele mandou uma foto dele, e isso acontece muito, mandou uma foto dele sensual ou sem roupa, de qualquer jeito. O seu filho precisa saber que você vai ter a disponibilidade, porque você já conversou sobre isso com ele, de falar, cara, vamos pensar numa solução junto. Vazou uma foto sua. Ok, o que a gente vai fazer agora? O adolescente foi em festa. Cara, quando eu ia em festa, quando você ia em festa, tudo que a gente fazia na festa acabava na festa. Hoje não. Hoje isso perpetua por toda uma eternidade. Tem adolescente tirando a sua vida, tem adolescente em depressão profunda, porque não consegue, por vergonha, falar para os pais que, vamos supor que eu fui numa festa, fizeram um vídeo meu fazendo alguma coisa, porque eu bebi, porque eu me excedi, seja lá o que foi que aconteceu ali, aconteceu alguma coisa, alguém filmou, esse vídeo vazou. E aí? Eu, para não falar isso para os meus pais, porque imagina você falar... Primeiro que isso pode chegar rápido na mão dos seus pais. Então quem tem esse tipo de conteúdo na mão, manipula rápido o adolescente. Se você não fizer o que eu quero, aí acontece o quê? E já foram julgados crimes aqui sobre isso, tá? De estupro virtual. O que é estupro virtual? Quando vamos supor, Amanda, tenho um material seu na minha mão. E eu falo assim, olha, é o seguinte... Você vai tirar a roupa na frente da câmera pra todo mundo, seja lá no grupo que for, e você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso. Porque se você não fizer, eu vou mandar esse vídeo aqui pro seu pai, pra sua mãe. Cara, o adolescente entra em parafuso. Por quê? Tudo pra não chegar no pai e na mãe e falar assim, olha, deu ruim, tô passando por isso, me ajuda. Por quê? Porque nunca teve essa abertura de conversa dentro de casa. Então entendam que eles precisam saber, vocês precisam saber os riscos aos quais eles estão expostos, eles precisam saber os riscos aos quais eles estão expostos. Vamos supor que alguém... Cara, eu tenho que saber disso. E eu que sou pai e mãe, me desculpa, eu sei que vocês enxergam isso em todo lugar e que é desesperador o filho querer fazer isso, mas... Não é normal e não é aceitável que um adolescente fique rebolando em rede social. Porque isso alimenta uma indústria de pedofilia que vocês não têm a menor noção do tamanho. Vocês não têm a menor noção de onde está indo parar os vídeos e as fotos dos seus filhos. Não tem noção. Eu sei que parece apocalíptico, que parece... Enfim, mas é desesperador. É desesperador. Os filhos de vocês estão alimentando uma indústria de pedofilia, de pornografia sem saber. Porque eles vão lá postando de forma inocente e tá todo mundo fazendo isso. Pois é. Só que ele não tem noção do que ele tá fazendo. E a gente tem a obrigação e o discernimento como adulto, como responsável, como pai, como mãe, de chegar e colocar limite. De colocar regra. Ah, mas todo mundo faz. Pois é. Lembra aquela frase famosa dos nossos pais, você não é todo mundo, nunca foi tão válida hoje em dia.
tão importante. Cara, você não é todo mundo, literalmente. E as consequências disso, elas vêm não só no curto prazo, mas no longo prazo também, emocionalmente, psicologicamente. Toda vez, lembra que eu falei na live passada, todo pensamento gera um sentimento que gera uma ação. O seu filho e a sua filha, eles precisam entender que o tipo de conteúdo que eles consomem, isso é educação sexual, gente, tudo isso que eu tô falando, tá? O tipo de conteúdo que eles consomem vai levar eles a terem desejos de fazer determinadas coisas. Então, se eu tô ouvindo funk, todo mundo ouve funk. Nas festas de escola todo mundo ouve. Todo mundo ouve. Tá todo mundo sendo massa de manobra sem perceber, tá? Então aí tá todo mundo ouvindo, tá todo mundo. Se a música fala rebola, desce, quica, o que eu vou fazer? Eu vou ficar ali parado assim, ó? Não. Aquilo vai me gerar pensamento, vai me gerar sentimento, vai começar a me despertar prazer. De forma precoce ou não, mas isso também vai me levar até atitudes impulsivas sem eu perceber. A quantidade de adolescentes em festas de funk que fazem sexo sem uso de preservativo é absurda. Se vocês olharem a curva da AIDS, ela cresceu nos últimos anos. Ao invés de diminuir, porque a gente tem mais consciência, porque a gente tem mais acesso à proteção, porque a gente tem mais tudo, ela cresceu principalmente entre os jovens. Por quê? Porque é muito conteúdo, é muita coisa sendo despejada dentro da minha mente e eu tô agindo sem perceber. Porque aquilo me gera um pensamento, que me gera um sentimento, que me gera uma ação. Então não tem essa de, é só uma música, é só uma festa, é só um não sei o quê. Por necessidade, aí vem uma outra questão, por necessidade de pertencimento, como que eu sei se meu filho é influenciável ou não? Como eu vou garantir que meu filho, ele vai ter uma estrutura inabalável a ponto de não ser corrompido ou não? Aí eu vou falar pra vocês. O que acontece? Na nossa adolescência, isso acontece ao longo de toda a vida, mas na adolescência é muito forte, tá? Então, a parte do meu cérebro que aciona quando eu sofro uma rejeição, ou seja, quando eu sofro bullying, quando alguém me zoa, quando alguém me deixa de canto, quando alguém me cancela, é a mesma área que aciona quando eu sinto dor física. Já falei isso pra vocês. Então, o que acontece? Se eu não tiver uma oportunidade de ter, de fato, de entender os meus valores, a minha personalidade, de me bancar, tá? Literalmente essa é a palavra, de me bancar enquanto eu sou, do jeito que eu sou, com os valores que eu tenho, com a visão de mundo que eu tenho. Se eu não tiver isso, a chance de eu começar a mudar os meus comportamentos para me adaptar ao meio, para que eu não sofra, é muito grande. Aí eu viro influenciável. Aí eu sou uma isca fácil. Aí eu sou uma presa fácil. Entende? Eu entro num campo que é completamente fértil para dar ruim. Literalmente. Porque senão, cara, eu não vou... O meu cérebro, ele não quer procurar sofrimento. Então eu não vou chegar na escola e ter padrões de comportamento que vão fazer alguém me zoar. Eu não vou ter padrões de comportamento que vai alguém poder me excluir daquele grupo, porque eu preciso pertencer na adolescência. Lembra que a gente falou, ou todo mundo gosta de mim ou todo mundo me odeia? Então o adolescente, se ele não tiver com uma mente extremamente blindada hoje e municiado dessas informações que eu te falei, ele vai bater a nave. Ele vai bater a nave. É muito perigoso, é muito perigoso. A gente tá falando de coisas que os pais desconhecem. E aí tem muita gente que fala assim, mas tudo que vocês trazem é apocalíptico. Não, o problema é que a gente consegue ter uma visão que os pais não conseguem ter e os adolescentes menos ainda, porque os pais não viveram eles não sabem o que é o impacto da informação nessa fase do desenvolvimento humano, porque não tiveram. Basicamente, vocês ficavam sabendo das coisas quando um professor falava, quando o pai e a mãe deixavam isso chegar até você. Imagina que você ia conversar sobre gravidez, sobre não sei o que, sobre não sei o que. Ok. Agora, e sobre todos esses outros perigos que eu te falei? Da hiperexposição a conteúdo pornográfico? Porque é demais. Não é que você vai numa banca e compra uma revista e tem ali.
é o tempo todo, é em forma de figurinha, é em forma de anime, é em forma de filme, é na novela, é em todo lugar. Então, se eu não tomar... Gente, eu escrevi uma coisa aqui que é muito importante, assim. Se eu não tomar as rédeas, eu como mãe, como pai, como responsável, se eu não fizer isso pelo meu filho, a vida dele tá em jogo, entende? Se eu não chegar e eu não colocar tudo na mesa de falar, cara, lógico, de acordo com a idade, de acordo com a maturidade, é importante, porque também eu não vou chegar falando um monte de coisa que meu filho nem tá vivendo se ele tiver 10 anos de idade. Mas com 10 anos de idade, ele já precisa saber de uma série de coisas. Sobre a questão da sensualização, por exemplo, da hiperexposição, para que ele não venha a fazer isso. Então tem muita coisa. Gente, PDF, pra quem quer o PDF, manda no nosso direct lá, escreve PDF que a gente vai mandar agora, já depois do almoço. Eu tô terminando esse material porque eu queria colocar todas essas coisas, de exemplos do que tem que ser abordado, tipo risco da hiperexposição, perigo de exibicionismo, perigo da sexualização precoce, os comportamentos que eles vão ter em festas que podem colocar ele em risco, porque se o conteúdo for compartilhado e tudo mais, entende? Ainda vende revista, vende tudo. Não só vende revista, como vende uma coisa que é tão ingênua, que se chama mangá. Gente, se vocês vissem, se vocês tivessem noção do que tem, porque às vezes o seu filho, mãe, me dá dinheiro pra comprar mangá, você não tem noção do que seu filho tá comprando, tá? Tem. Ó, quem quer o PDF, manda lá no direct, tá? Não manda aqui na live não, manda no direct, escreve PDF, que eu vou mandar um material pra vocês, que eu tô terminando esse material, que é o básico do que vocês precisam saber para abordar com os filhos de vocês. Tem alguns vídeos que eu tô disponibilizando aqui para vocês falarem sobre efeito manada com eles, sobre esse efeito bolha, de tudo que ele procura ali na rede social, ele vai ficar recebendo mais e mais daquilo, ou seja, retroalimentando uma ideia como se aquilo fosse uma verdade absoluta. Então eles começam a ter pensamentos de verdade absoluta por conta desse viés de confirmação. Isso se chama viés de confirmação. Eles precisam entender sobre o ambiente que os cerca, porque, por exemplo, antigamente, se você tinha uma amizade que era uma má influência, por exemplo, cara, no máximo, assim, dificilmente essa amizade ia colocar a sua vida em risco, muito em risco, assim. Hoje não. Hoje, uma pessoa que é de fato uma má influência e eles não conseguem identificar, gente. Na quinta, toda a imersão que a gente faz com os adolescentes, cada dia é dividido num tema, né? E na quinta-feira a gente fala sobre... Na quarta-feira a gente fala sobre amizades tóxicas. E quando a gente fala de amizades tóxicas, é assim... É impressionante que eles não sabem perceber padrões de comportamento nas pessoas que vão colocar a vida deles em risco, ou no presente, ou no futuro, ou influenciar de alguma forma os comportamentos deles. E na hora que a gente começa a falar sobre todos os tópicos, todos os temas, eles falam assim... Caramba! Eu não acredito que eu ando com pessoas assim e realmente eu não era assim. E eu comecei a me comportar desse jeito, mas eu não tinha percebido. Ou eles percebem que eles são essa pessoa. Porque comportamento tóxico, gente, não é assim... seu feio, seu isso, seu aquilo. Tem muita coisa que envolve. E como que eu sei? Faz um teste com o seu filho, tá? Como que você sabe? Essa é uma forma legal de você saber se ele tá blindado de tudo isso que tá acontecendo ou não, tá? Se seu filho tem dificuldade de falar não. Tudo ele aceita. Empresta a caneta. Tá bom. Você quer comer, sei lá, vamos supor que ele não come queijo. Você quer comer pizza de marguerita? Tá bom. Ele não tem dificuldade de falar não. Uma coisa pra você perceber. Ele se compara muito com os outros. Se o seu filho fica o tempo todo se comparando, porque fulano porque fulano tem, porque fulano não sei o que, ele é vulnerável. Se ele se critica o tempo todo, porque eu sou feio, porque eu sou burro, porque eu não presto, porque nada na minha vida tem sentido, porque eu não faço nada direito, ele tá vulnerável. Se o seu filho, ele acha que a vida dos outros é sempre melhor do que a dele, ele tá vulnerável. Ele está vulnerável. Tudo isso que eu te falei são características de pessoas que estão com a autoestima abalada. Porque a autoestima não é o adolescente que se acha. Aliás, se achar, já é um sinal de que a autoestima dele tá precisando de
Autoconfiança e autoestima. Porque quando eu blindo a minha autoestima, quando eu falo, cara, quer saber? Você pode pensar o que você quiser. Você pode... Lógico, pessoas que não fazem sentido pra mim. Não é família. Mas se ele deixa toda a vida dele girar em torno do que o outro pensa, do que o outro fala, do que o outro... Ferrou. Se você chega em casa e fala assim, e aí, filho, vamos pedir pizza de quê? Ele tanto faz, pode escolher. Cara, não é da noite pro dia que se constrói uma autoconfiança e uma autoestima. E seu filho precisa urgente construir isso, senão ele vai ficar vulnerável. Ele não vai conseguir se blindar da pressão que vem de fora, porque é muita pressão, gente. É muita pressão. Mangá, isso, são os livrinhos de histórias japonesas. Só que olha que louco, os mangás, eles têm estilos e tem toda uma questão da cultura japonesa que vem nesses mangás, que ele traz, enfim, uma exploração muito forte, tá? Da parte sexual e tudo mais. Não são todos, mas, enfim, todos os conteúdos têm os bons e tem os que não são tão bons. Então é importante que vocês saibam, que vocês entendam, que vocês entrem no universo deles, tá? A maioria desses jovens são, assim, vulneráveis. São vulneráveis. Por quê? Porque eles estão atrofiando habilidades. Não é culpa do adolescente. Não é o mimimi. Ele não teve a oportunidade de desenvolver certos repertórios e certas coisas que a gente teve. Então, quando a gente fala assim, vamos supor, tá? Lembra quando você ia brincar de bolinha de gude? E você tinha que lidar com a perda? E você tinha que lidar com aquela questão de se impor? Você tinha que desenvolver habilidades que são essenciais para sobreviver? O seu filho não teve essa oportunidade. Quando você ia lá tocar na campainha do vizinho, que você tinha que, convencer a mãe dele para deixar ele brincar, para poder fazer alguma coisa e tudo mais, desenvolver habilidade. Então eles atrofiaram muitas habilidades. E outra, é muito desumano a quantidade de comparação que a gente faz, e você adulto também faz. Eu duvido que você nunca saiu aqui do Instagram querendo fazer uma viagem para não sei qual lugar, querendo cortar o cabelo, querendo comprar não sei o quê, falando, nossa, eu acho que eu preciso desse descascador de tomates em fatias para a minha cozinha. Isso vai facilitar tanto a minha vida. Cara, você tá o tempo todo, porque você viu não sei quem ter aquilo e depois não sei quem. O que tá acontecendo hoje, só para vocês entenderem de uma forma simplificada, é assim, imagina que você herdou lá a casa dos seus bisavós e você mudou com as suas coisas para a casa dos seus bisavós. Só que você mudou, a casa é antiga, a fiação é antiga, você foi lá, colocou geladeira, fogão, televisão, máquina de lavar, máquina de tudo que você pode imaginar. Na hora que você liga, dá pane, dá curto na casa. Você tem que trocar a fiação, você tem que colocar uma fiação mais potente. Você tem que ajustar todo o processo, porque senão vai dar pane. Então, qual que é a nossa função? E o que a gente faz aqui por esses adolescentes? É reforçar essa fiação, porque muitas vezes, gente, desculpa, mas muitos pais falam isso, inclusive pra gente, santo de casa às vezes não faz milagre. Por quê? Porque a gente não teve que desenvolver esse repertório na nossa adolescência. Então a gente não sabe, a gente olha pro filho e fala assim, isso aí é frescura, isso aí é mimimi, não passa, adolescência é tudo assim mesmo. Não é. E aí ele vai virando presa fácil pra um monte de coisa, tá? E não só, e aí ele vai pro vício. Só que o vício hoje é diferente, né? É um vício permitido. Porque na sua época você percebia que a pessoa estava com problema quando ela começava a beber, quando ela começava a usar droga. E hoje, que o adolescente fica socado com a cara no telefone ali, isso é vício? Aciona os mesmos mecanismos de recompensa do que o álcool ou a bebida. Me tira da realidade da mesma forma que o álcool e a bebida. A gente perguntou na sexta-feira para os adolescentes na imersão assim, quem aqui? Porque a gente faz eles refletirem, como é que você está usando o seu tempo de vida? O que você está fazendo com a sua vida? E aí eu perguntei isso, eu falei, quem aqui usa o celular para fugir da realidade? Para fugir de uma dor, para fugir de uma coisa que você não está conseguindo lidar, para não ter que encarar os seus sentimentos? Um monte de eu. A gente faz isso. Quando você chega super cansado do trabalho, o que você vai fazer? Vou dar uma desopilada aqui, peraí, deixa eu só pegar o meu momento rede social. Só que o adolescente fica o dia inteiro fazendo isso. Porque ele não tem munição, ele não tem ferramenta pra fazer diferente. Entende? Só que
Deixa eu ver aqui os comentários que vocês estão fazendo. Vou deixar a live salva pra vocês, vou deixar a live salva. Mas uma coisa que é muito importante que vocês saibam, tá? Sobre tudo isso que eu tô falando. A gente dá carinho, atenção, ouve, mesmo assim corre o risco dos filhos se sentirem vulneráveis. Mas aí que tá. Não é só mais sobre dar carinho e atenção. É carinho, atenção e informação. Só carinho e atenção, gente, não resolve problema, infelizmente. Porque carinho e atenção, depois que o problema tá, depois que o buraco tá gigante, ainda não resolve. Então ele precisa ter noção do que tá acontecendo, ao que ele tá exposto. Quais são os riscos? Senão é a mesma coisa assim, imagina que você vai fazer uma viagem pro Alasca, tá? Você vai viajar pro Alasca. E eu sou sua mãe. Eu falo, ai filho, que legal, você vai pro Alasca. Poxa, que bacana. Tô feliz por você, vai lá pro Alasca. Ele chega lá, ele congela. E ele fala assim, mãe, por que você nunca me falou que aqui nevava, que aqui fazia frio, que eu ia precisar ter um cobertor térmico, que eu ia precisar ter um não sei o que, um não sei o que, um não sei o que. Aí você vai falar assim, poxa filho, desculpa, é que eu nunca fui pro Alasca. Eu não sabia que era assim lá. Entende? Como a primeira pessoa que precisa ter a informação é você, para que você possa chegar pro seu filho e falar, olha, esses são os perigos. É aqui. Porque depois não adianta você falar assim, poxa vida, eu dou tanto carinho e atenção e meu filho congelou no Alasca. Não é carinho e atenção. A gente precisa dar informação. E precisa se colocar disponível para conversar. E não para falar, ai, seu burro, como é que você não pesquisou antes de ir pro Alasca? Eu não sei que lá ia fazer frio, mas é você que ia para lá, você que tinha que pesquisar. Entende? A gente precisa entender a importância das nossas ações, a importância do nosso papel, tá? Porque se você não fizer, ninguém vai fazer. Ninguém, absolutamente ninguém vai fazer. Papel de pai e mãe não é ser amigo. Amigo ele tem em qualquer esquina. Papel de pai e mãe é literalmente trazer tudo isso, tá? Eu vou encerrar esse nosso encontro com uma frase que eu escrevi aqui que é muito importante. Toda responsabilidade que você não assume é assumida por uma outra pessoa. E nesse caso, a outra pessoa pode ser a internet, as redes sociais e a mídia. Alguém está assumindo esse papel por você. Então, ou você aprende, entende, estuda para saber o que ele tem que levar para o Alasca, ou ele vai chegar lá e vai congelar, tá? Eu vou mandar esse PDF. Quem quiser receber o PDF, manda no direct, PDF. Ali tem uma série de coisas para vocês, enquanto o que tem que ser assumido sobre essa questão de sexualidade. Porque não é mais só gravidez, prevenção de doença e prevenção de abuso. Tem um mundo de coisas que vocês precisam falar pra eles, tá bom? Obrigada, gente. Uma boa semana. E a gente se vê em breve. Ó, manda lá no direct PDF que eu já tô mandando. Vou terminar de dar vou fechar o arquivo aqui e já vou mandar lá pra vocês. Um beijo, gente. Boa semana.